Quinta-feira, lição 12, bons líderes no lar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Meus irmãos, no próximo domingo, nós vamos estar falando sobre o diácono, o ministério do diácono. E para essa quinta-feira, pastor Linaldo Renovato nos propõe bons líderes no lar. E isto é uma grande verdade. Não somente os pastores, não somente os evangelistas e presbíteros precisam ser bons governantes do seu lar, mas também os diáconos precisam ser bons governantes da sua própria casa. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala que eles devem ser maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Então, em primeiro lugar, o diácono deve ser marido de uma mulher. Aquele que aspira ao ministério deve ser fiel à sua esposa. Deve ter uma vida casta, uma vida piedosa, uma vida consagrada a Deus e também com fidelidade à sua esposa, à sua mulher. Mediante a isso, ele deve ser amável, ele deve ser amigável, não deve ser espancador, como o próprio texto de 1 Timóteo 3 fala para os presbíteros. Deve ser um homem que ama a sua esposa, não apenas com palavras, mas principalmente através das suas atitudes. E uma mulher que se sente amada, que é tratada com respeito, com carinho, como vaso mais frágil, como diz o apóstolo Pedro, ela não vai ter dificuldades de submeter-se à liderança deste homem em questão aqui ao ministro, tanto pastor, presbítero, evangelista, como diácono. Outro detalhe é que o diácono também deve ser um bom pai, deve governar os seus filhos. Isso é de suma importância. Sabemos que os nossos filhos, apesar de terem a sua vida individual, de terem o seu próprio temperamento, de terem sua própria personalidade, todavia, eles são ensináveis. Então, com o decorrer do tempo que as crianças vão crescendo e vão desenvolvendo, cabe ao pai governar os seus filhos, ensinar os seus filhos o caminho correto pelo qual eles devem andar. Isso não quer dizer que eles não vão falhar, isso não quer dizer que eles vão ser isentos de cometerem pecados, mas parte do governo da casa, liderada pelo homem, também está em disciplinar o seu filho quando ele errar. Ensinar o certo, ensinar o errado, dar limites, estabelecer regras, dar favores também quando eles assim procederem bem, mas disciplinar também quando eles forem mal, quando eles não agirem de forma correta, segundo os bons princípios da palavra de Deus. E esse ensinamento não pode ser de forma rude. Este ensinamento, como diz o apóstolo Paulo, não deve ser de forma que possa irritar os nossos filhos, a ponto de que eles vamos dizer o ditado popular, que eles peguem birra de nós. Possam nos obedecer somente porque tem medo, não. Deve ser um respeito. O filho deve obedecer o pai por respeito, porque o vê como um homem de Deus, como um bom marido, que o vê como um bom pai. Mediante a isso, por mais que haja momentos de rebeldia e desobediência por parte dos filhos, o marido, o chefe do lar, terá o domínio, terá o controle sobre a sua casa. Enquanto os filhos forem de menor e estão morando dentro da sua casa, dentro do seu lar, eles devem sujeição ao pai. Eles devem obediência ao pai, porque qualquer coisa que acontecer com este ainda adolescente lá fora, vai cair sobre o pai, vai cair sobre a mãe, que são os responsáveis legais pelo filho. Agora, eles completaram a idade, eles agora vão responder
pelas suas próprias vidas, tanto de forma espiritual como na vida cotidiana, na vida social, na vida moral. Agora, o que não pode é o pai, sabendo dos erros do filho, estar acobertando os erros, os pecados dos filhos dentro de sua casa. Uma vez completando 18 anos, e o tal filho, a tal filha não quer se submeter-se à obediência dos pais, que ele então siga a sua própria vida. Que ele agora possa dar início a uma nova jornada. Mas se pretende ficar na casa dos pais, o pai, o diácono, deve exigir o respeito, deve exigir a obediência do filho, porque desta forma ele vai estar governando bem a sua casa e não vai dar, vamos dizer assim, mau exemplo, não vai dar motivo para alguém de fora, tanto crente como não crente, olhar e acusar o devido irmão, o devido ministro, diácono, por desgovernantes. Ou seja, ele está vendo que o irmão está fazendo a sua parte, mas porém o filho, a filha que seguiu aquele outro caminho foi por livre e espontânea vontade, foi por decisão dela própria, mas o homem fez a sua parte. Então isso é o diácono sendo um bom marido, governando bem os seus filhos e também governando sobre a sua própria casa. Se isso não acontecer, diz o texto, ele não vai ter honra, ele não vai ter crédito para servir na casa de Deus e também futuramente pastorear a casa de Deus. Que Deus continue nos abençoando, sigamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.